Então, boa noite a todos, oficialmente. Vamos procurar nos serenarmos, fechar nossos olhos, deixar por um momento nossos problemas de lado, para refletir um pouco sobre os conhecimentos, o texto a ser lido nesta noite. Texto que fala sobre alguns problemas que nós estamos enfrentando na nossa jornada, mas fala principalmente da ajuda espiritual que o planeta tem. Então essa ajuda, ela é gigante. Apesar das dificuldades e dos problemas que todos nós enfrentamos, a ajuda é muito maior. Então nós devemos focar nossa atenção nessa ajuda, nesse auxílio que temos. Nós estamos numa transição planetária, com todo o amparo, com todo o auxílio de espíritos mais elevados do que nós, alguns encarnados, outros desencarnados. E nós sabemos que Jesus não deixa desamparado a ninguém. Então basta nos conectarmos em pensamento com Ele, para recebermos boas intuições, bons pensamentos, e através deles superar qualquer obstáculo que nós tenhamos à nossa frente. Então, com muita fé, muito trabalho, muita coragem, com ajuda mútua, com companheirismo, a gente supera qualquer problema. Basta não nos entregarmos. Basta termos essa força de vontade para seguir em frente. Então, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por todo o auxílio, por todo o amparo. Ilumine a todos nós nesta noite e que possamos entender muito bem o texto e fortalecermos ainda mais a nossa fé para seguirmos a nossa jornada. E graças ao bom Deus. Muito bem, dona Ângela. O capítulo do Evangelho foi aberto no 22. Não separeis o que Deus juntou. E a lição é a primeira lição. Indissolubilidade do casamento. Muito bem. Então, a gente está no capítulo 17 desse livro, né? No mundo do rumo de regeneração. A gente sabe que a gente está numa transição planetária. Essa transição planetária está sendo intensificada, né? A transição está sendo intensificada recentemente e vai durar mais alguns anos, né? E nessa transição a gente está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então a gente está fazendo isso. E isso tem algumas dificuldades que a gente passa, né? E o livro fala de todo esse amparo, né, que nós temos. A gente já leu que nessa transição planetária, aos poucos, os espíritos que ainda teimosos, que não querem evoluir, né? Esses espíritos mais ligados, né, à parte maldosa e que não querem
né, progredir, eles estão sendo transferidos para outros planetas. Então a gente vai sentir o mundo melhor à medida que as pessoas que geram maldade, que praticam a maldade mais extrema, não estarão mais nesse planeta. Isso já começou e está sendo intensificado. Então a gente leu em outras reuniões a visita lá do Eurípides Barçanufo à cidade chamada Cidade da Justiça. E nessa Cidade da Justiça, ele foi levar a palavra de Jesus dizendo: vocês estão todos convidados a vir para o lado de Jesus, a seguir os ensinamentos de Jesus. E vocês estão tendo esse convite como uma chance de permanecer no planeta Terra. Quem aceita o convite, aí vai poder ainda reencarnar nesse planeta. Quem não quiser, e o livre-arbítrio tá livre, né? Vai ser transferido para um outro planeta. E num planeta, numa situação inferior ao da Terra. Então ele está dizendo que aquela cidade, como muitas cidades espirituais, da região trevosa, região que é muita maldade, vão ser transferidas inteiras para outros planetas. Então, ao longo dos próximos anos, esses espíritos vão sendo transferidos. Então, está sendo separado o joio do trigo, que diz na Bíblia. Né? Para benefício, como a gente já falou muitas vezes, dos dois grupos. Né? De Deus não abandona ninguém. Só que para a evolução do grupo um pouquinho mais evoluído e do grupo um pouquinho mais atrasado, é interessante, didaticamente, que se separem em dois grupos. Então, um grupinho um pouquinho melhor fica na Terra e o grupinho um pouquinho pior vai para uma outra escola, para um outro planeta. Só isso. Então, hoje a gente continua no capítulo 17. Ana, teu microfone está aberto. Desculpa. Capítulo 17. Iluminação de consciências. O tempo sempre urge e, quando nos encontramos envolvidos por tarefas relevantes, não nos damos conta de como passa com rapidez. Inúmeros atendimentos foram realizados, especialmente na terapia do passe e no trabalho de inspirar pessoas aflitas que entravam em contato telefônico com a abençoada instituição espírita, assim como atendimentos de urgência a pessoas receosas que se encontravam intimidadas pelas comunicações jornalísticas e televisivas mentirosas ou exageradas. Essas atividades sucediam-se porque a Terra ainda é um hospital-escola de almas em busca da saúde real e do conhecimento das divinas leis. Sempre surgem momentos para a ação fraternal da caridade, que é a luz brilhante, à frente, à distância. Tinha sido programada uma reunião mediúnica para aquela noite, em prosseguimento dos compromissos e responsabilidades. A nossa visita à Cidade da Justiça causara uma verdadeira revolução em outros grupamentos de igual objetivo na erraticidade inferior. A notícia desse feito espalhara-se e houve uma movimentação para reforçar as entradas e
com rigor as incursões perniciosas às criaturas, alvos essenciais e prioritários dos adversários do bem, especialmente os espiritistas. A instituição que nos albergava passou a ser agredida de maneira impiedosa e pessoas obsidiadas foram conduzidas às suas portas, cerradas por impositivo das circunstâncias, embora sendo atendidas de forma especial por vigilantes diretamente selecionados pela diretoria. Era, porém, impossível evitar-se a balbúrdia e o número de deambulantes em lamentável estado de apresentação, o que constrangia os residentes no bairro, que passaram a demonstrar o seu desagrado e mesmo animosidade. Por outro lado, as organizações terrestres voltadas à baderna e à agressividade foram reforçadas, aumentando os ataques gerais nos diversos setores da sociedade, piorando a situação vigente. Grupos constituídos por pessoas desalmadas e destituídas de sentimentos morais e fé religiosa engrossaram as suas fileiras com ira contra Jesus e seus discípulos, arrebanhando para suas fileiras os indiferentes e sonhadores do prazer voluptuoso e consumidor. Os trabalhadores do bem e dos deveres éticos passaram a ser acossados nos seus ideais e mesmo anatematizados pela sua temeridade de os enfrentar. Dá uma pausa. Muitos bem. Então, a gente está passando por a transição planetária. Né? Como eu falei, muitas cidades, né, ao longo do planeta, na região mais trevosa, né, onde se concentra espíritos mais ainda teimosos, né, que mais ainda vingativos, sofredores, né, foram visitadas, né, porque a ajuda é constante, né? Então a ajuda é constante, então todo mundo, independente da faixa evolutiva, recebe ajuda. Agora, essa ajuda, né, por exemplo, dessas pessoas, as pessoas precisam querer a sua ajuda. Então, o mundo espiritual superior não impõe nada. Então, eles estão ofertando ajuda. Se a pessoa quer realmente ser ajudada, ela vai ter. Agora, se a pessoa não quer a ajuda, né, o mundo espiritual aguarda o momento em que a pessoa pede a ajuda. É oferecido, é ajudado da maneira possível, mas a pessoa fala, não, eu não quero ajuda. Né? Eu não quero a sua ajuda. Então, respeita-se o livre-arbítrio de cada um. Né? Os espíritos atrasados forçam, né, as coisas. Os espíritos evoluídos, eles oferecem e não faça nada. Se você quiser receber, ok. Se não quiser, aguarda-se o tempo. Foi o que Jesus disse, não jogar pérola aos porcos. Ou seja, você vai jogar, você vai falar, né? Então, a gente vai falar sobre a doutrina espírita, vai falar sobre a doutrina de Jesus. E você vai falar para quem quer ouvir. Não adianta você tentar convencer alguém que não quer escutar. Então, se a pessoa está, né, quer receber ajuda, a pessoa está pronta para receber, você vai falando, vai dizendo, vai ensinando. Né? Agora, se a pessoa fala, não, eu não quero,
não quero saber disso, eu não quero. Então você respeita, né? A doutrina espírita tem muito conhecimento para dar. Mas a pessoa quer receber esse conhecimento nesse momento? Não. Então, ela siga, né? Porque as religiões são boas, toda religião é boa desde que faça a pessoa crescer moralmente. Então, se a pessoa está numa religião que ajuda aquela pessoa a se melhorar moralmente, ela está fazendo o papel dela. Né? Então, é isso que está acontecendo. Então, o Eurípides foi na cidade da cidade da Justiça, e o mesmo aconteceu no planeta todo, recebendo ajuda, oferecendo ajuda. Só que as pessoas não querem receber, muitos espíritos não querem a ajuda e ainda se revoltam com os seguidores de Jesus. Então, às vezes, essa oferta de ajuda acaba gerando perseguições, né? A centros espíritas, às pessoas, mas a gente sabe que está sempre, né, pronto os centros para receber as pessoas que vêm. Então, por exemplo, nessa casa espírita estão chegando muitas pessoas obsediadas. A intenção desses espíritos maldosos é levar esses espíritos, essas pessoas obsediadas, para gerar confusão. Essa é a intenção dos espíritos maldosos. Levar espíritos obsediados para gerar confusão, gerar problemas. Mas as casas, os bons espíritos aproveitam que esses espíritos estão chegando, encarnados e desencarnados, para ajudar ambos os dois. Ambos, o encarnado e o desencarnado. Então, vão chegando na casa espírita espíritos com obsessões. Aí, toda a equipe vai ajudar o encarnado que chega e os desencarnados que chegam. Então, é preparado todo um trabalho para receber, para acolher todos esses espíritos, encarnados e desencarnados. Alguns vão aceitar o tratamento, vão aceitar todo esse processo e vão se aproveitar disso. E estão indo lá para perturbar, mas aceitam a ajuda e acabam se melhorando. Outros não, porque tem esse livre-arbítrio. Né? Mas nesse processo de ataque, muita gente é ajudada, muita gente é acolhida. Ok? Perguntas? Muitos membros pertencentes a ideias espúrias que se mantinham discretos foram estimulados, rompendo o seu silêncio e o disfarce sobre o qual se ocultavam para cerrar em fileiras com os radicais e agressivos. Nenhum valor de dignidade ou de dedicação ficou sem os pingos da lama atirada a muitos vultos do passado que amaram e contribuíram para o progresso da humanidade. Honrados, ceareiros, portadores de vida correta, viram seus nomes coroados de epítetos desonrosos por caluniadores de plantão, que os difamavam, gerando confusão e dúvidas nas demais pessoas sinceras e buscadoras da verdade. Espíritos desencarnados, ociosos e falsos
passaram a dar comunicações falsificando os ensinos das doutrinas éticas, e particularmente cristã, com refinada ironia e zombarias chocantes. Desnecessário assinalar o zelo dos servidores fiéis que se não permitiram conspurcar pelas suas investidas, nem perderam tempo nas discussões inúteis e portadoras de animosidade, com o único propósito de confundir e desequilibrar. Então a gente está passando por uma época que existe muita desinformação. E hoje a comunicação é muito fácil, né? Através da internet, através de mensagens de texto, WhatsApp, e-mail, televisão, rádio, jornal. A comunicação é muito fácil. Infelizmente, as pessoas se aproveitam dessa comunicação muito fácil para espalhar notícias falsas. A pandemia é um problema? Sim. Agora, a gravidade da pandemia muitas vezes foi aumentada para gerar pânico. A gente tem que tomar cuidado, sim. Tem que manter o afastamento social, tem que usar máscara, a higiene. Ok. Desencarnar ou vai desencarnar ainda muita gente? Vai. Mas o problema, né, da desinformação, de notícias erradas, é muito ruim. Né? Além de as pessoas se aproveitarem da pandemia para ficar rica, para ficar poderosa, para se valorizar politicamente e tudo mais. Então, tudo isso está acontecendo. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, e sempre é notícias. Então, as pessoas recebem notícias, veem uma notícia na internet. Tem que fazer um filtro para ver se é verdadeira ou não. Notícias no WhatsApp. Hoje mesmo eu recebi um zap oferecendo um emprego de um bom salário. Não de uma pessoa conhecida. De um nome que eu nunca vi na vida, com uma mensagem de texto. Clique aqui para mais informações. Eu cliquei? Lógico que não, né? Se minha mensagem desse tipo, né, chamativa, se eu clicasse ali, o que ia acontecer? Provavelmente os meus celulares seriam clonados. Os meus dados pessoais estariam na mão de alguém. Né? Então a gente tem que saber filtrar as coisas. Se por acaso, tem uma notícia, mas será que essa notícia é verdadeira ou não? Em vez de clicar, você vai buscar outras informações para ver se tem algum fundamento a notícia. E muitas vezes, né, mande essa mensagem para 30 pessoas e receba um Fusca Zero. Aí, eu já mandei para 100 e não recebi nem um Fusca de brinquedo. A mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado, como está dito no texto, com espíritos que se aproveitam, né, pessoas ingênuas, para mandar comunicações. Então, se vier uma mensagem mediúnica, eu tenho que acreditar? Lógico que não.
Eu tenho que avaliar a comunicação. Então, a mensagem vem lá, assinado Francisco de Assis. Francisco de Assis é um espírito de grande evolução. Se a mensagem vem de Francisco de Assis, é uma mensagem confiável. Agora, só porque está assinado Francisco de Assis, eu vou confiar na mensagem? Não, eu vou analisar o texto. Vou analisar o texto. E como que eu sei se a mensagem é confiável ou não? Eu tenho que ter uma base para avaliar. E a base que a gente tem é a codificação, as obras da codificação. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e as obras póstumas. Mas os livros do Chico, por exemplo. Se eu leio um texto e está falando coisas, que está contrariando o que está nos livros de Kardec, abandona esse texto. Eu estou assinado por Jesus. Que Jesus? Já contei aqui várias vezes para vocês, né? Que num certo centro veio um espírito e começou a falar e perguntaram para ele: qual o seu nome? Ele respondeu: Jesus. Jesus, que honra! O meu centro, onde eu frequento, está recebendo Jesus. Aí começaram a fazer informações, pedir, perguntar para ele o que eu faço, não sei o quê, papai, o centro começou a crescer, 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 crescer. Cada vez mais pessoas consultando Jesus. Até que, um certo dia, uma pessoa um pouquinho mais esperta perguntou: Jesus de quê? Eu sou o Jesus do pedreiro. Eu vivia aqui na Rua 2 com a Avenida Brasil. Sabe aquela casinha, aquele sobraninho amarelo? Fui eu que construí. Ninguém teve a capacidade de perguntar para ele alguma coisa. Perguntaram: Jesus. Ok, ele não mentiu. O nome dele na última encarnação era Jesus. Jesus o quê? O pedreiro. Então, eu tenho que saber exatamente, né? Para confiar nas coisas. Para não receber mensagens e sair e entrar em desespero, né? Ok? E Lourenço, Diga. você está falando desse negócio aí de receber mensagem aí de pessoas que prometem isso, prometem aquilo. Essa semana eu recebi duas propostas de emprego. Você acredita? Você é de empresa, bom, e se diz empresa que é voltada a meu ramo, né? Eu trabalho com internet. E os caras mandaram lá: ó, você quer ganhar de 1.000 a 5.000 reais por mês? Entre nesse link e clique nesse link urgente, que você vai ter resposta sobre esse emprego. Eu falei assim: o quê? Eu estou fora. Mas foi duas empresas assim, colegadas que eu faço, mandaram essas propostas de emprego para mim, para ganhar de 1.000 a 5.000 reais por mês, sabe? Eu falei assim: não quero nem saber desse negócio aí, cara. Foi como você falou, né? Se você clica, praticamente eles vão entrar na tua conta, vão pegar todos os seus dados, eles vão rastrear tudo a tua vida, você está enrolado, né? Isso aconteceu comigo, isso acontece com muita gente. Existe alguma possibilidade de informação ser verdadeira? É difícil. Mas, como é que eu sei isso? Clicando? Não. É da empresa tal. Vai no site da empresa, vê. Só isso. Né? Ou você arrisca, né? Não, se você clicar,
você perde, você vai ter dor de cabeça. Ah, tá, mas eu preciso desse dinheiro. Tudo bem, vai no site da empresa e vai procurar se tem alguma informação, né? Aí você vai ter isso. Então você tem que ter critério. A mesma coisa são com as mensagens. Durante a pandemia, que a gente está na pandemia aí, eu recebi via Zap várias mensagens mediúnicas. E eu me lembro daquela mensagem mediúnica, eu falei, nossa senhora, que eu acredito que era uma mensagem mediúnica. Acredito mesmo. Mas, avaliando o texto, eu desprezei a mensagem. Porque analisando o texto não me apareceu como confiança, né? Como confiante aquele tipo de mensagem, né? Então a gente tem que procurar avaliar para ver. Só isso. Exatamente. Ângelo. Várias vezes, ó. A luz do amor passou a brilhar com mais claridade, e os sofredores encontraram apoio e conforto moral para atenuarem os padecimentos e compreenderem as razões das suas aflições por abnegados ceareiros de Jesus. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. No ardor das batalhas contínuas, apareceram heróis antes anônimos e estoicos, aplicando as suas forças na preservação dos ideais ancestrais que geraram o progresso e facultaram encontrar a harmonia e o reino dos céus na terra. Desse modo, tivemos horas refertas de trabalho cristão e fraternal. Portanto, à medida que o tempo passava, anotava em meus sentimentos uma ansiedade crescendo em ondas de ternura pelos sofredores humanos. À noite, providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos, impedindo a entrada na sua área física de espíritos não convidados. Servidores do Cristo cercaram todo o agrupamento de edifícios, igualmente envoltos numa claridade que provinha do alto e os circundava. Às primeiras horas da madrugada, demandamos aos recintos mediúnicos e a movimentação era inusitada. Mais de uma vintena de espíritos na cidade visitada, ali se encontravam em aturdimento, conduzidos por hábeis amigos espirituais. Outros, zombeteiros e frívolos, observavam o que se passava, e aqueles que se deveriam comunicar adormecidos ou semi-inconscientes sobre cuidados espirituais. O irmão Gumercindo e outros companheiros da organização física, em parcial desdobramento pelo sono e convidados, encontravam-se conduzidos, alguns sem o saberem, enquanto Malvina e os nossos, após a prece de abertura, colocaram-se em posição de servir mediunicamente. Foi Malvina quem primeiro entrou em transe sob a influência do bispo de M, que já houvera sido atendido antes e fora conduzido a uma câmara de tratamento. Então aqui, né, a gente está mostrando, né, que a reunião mediúnica aconteceu às primeiras horas da madrugada, né? Então aqui essa reunião mediúnica está acontecendo no mundo espiritual, ok? Então nessa reunião mediúnica vai existir médiums encarnados trabalhando, né? O médium está dormindo e no sono ele vai
para esse local dessa reunião mediúnica e vai trabalhar mediunicamente. Como a gente faz normalmente na presencial, essa aqui também está presencial, só que é no mundo dos espíritos. A única coisa é isso, né? E nessa reunião está totalmente protegida. Então os espíritos que querem fazer bagunça vão lá tentar fazer o ataque. Mas todo o ambiente, todo o local está protegido pelos espíritos. Então tem toda uma barreira física e só entra nesse ambiente da reunião mediúnica, da casa espírita, os espíritos convidados ou trazidos. Tá? Não vai poder entrar quem quiser. Tem toda uma proteção. Então vai acontecer essa reunião, que está acontecendo nas primeiras horas da madrugada, ou seja, está acontecendo no mundo espiritual, e há uma interação. Na mediunidade, há uma interação entre o espírito, entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito que vai estar sendo atendido. Essa interação também acontece no mundo espiritual, né? Então, é uma reunião mediúnica, só que o corpo físico do médium está na cama, dormindo. Só isso, mas ainda está acontecendo da mesma forma, né? Então, esse espírito bispo de M, ele já foi atendido em outras oportunidades e foi trazido de novo. Porque muitas vezes o espírito, ele é trazido várias vezes para tentar conversar, para tentar ajudar aquele espírito. O aspecto lupimo em que se apresentava era comovedor. Despertando em plena lucidez, blasfemou: estou de volta inesperadamente para vocês. Venho em nome do meu Deus dar prosseguimento ao debate em que nos encontramos da primeira vez. Já instalamos o período do ódio entre vocês, os ditos cristãos espíritas, e assinalamos que estão próximos os dias da nossa vitória, com os choques que se multiplicarão entre vocês, os usurpadores da felicidade dos pobres e das camadas esmagadas pela sua desfaçatez e insensibilidade. Acreditam, por acaso, que nos deixamos atemorizar pelas falsas teologias sobre Deus, imortalidade e justiça? Não aceitamos esses contos de fada, nem outros mecanismos de fuga da realidade, que são as nossas misérias, soberba e desventura. Estão equivocados. Tudo se acaba, consome-se com o tempo. Aqui temos duas correntes filosóficas, a esotérica e a exotérica. Entre nós, os sábios, conhecemos a desgregação do ser e a sua consumpção, aniquilamento na poeira da energia, e aos esotéricos ensinamos a imortalidade na qual se extingue e se expressam recompensa e punição. Só existe o caos em tudo. Vou repetir. Na qual nada se extingue. Eu perdi. Cadê? Eu vou repetir o parágrafo todo. Aqui temos duas correntes filosóficas, a esotérica e a exotérica. Entre nós, os sábios, conhecemos a desagregação do ser e sua consumpção, aniquilamento na poeira da energia, e aos esotéricos ensinamos a imortalidade, na qual nada se extingue e se expressam recompensa e punição.
Só existe o caos em tudo. E nós somos as sucessivas ondas do nada ainda cristalizadas. Vão se diluindo as mais grosseiras, depois as mentais ainda cristalizadas, e assim sucessivamente até o nada. Para nós, somente o prazer e o ódio a quem interfere em nossos planos ou tenta criar-nos embaraços nessa luta sem quartel contra a estupidez que dominou os séculos e a ignorância em que foram mantidos os seres humanos. Vimos restaurar o nada histórico e preparar-nos para a consumpção. Temos que aproveitar, enquanto permanecem os resíduos da organização mental que tivemos para aguardar a desintegração ou para o esquecimento. A nada temos e nos submetemos à força maior que nos encaminha ao máximo da loucura. Não é qualquer um que lhes fala, mas um príncipe da igreja decadente. Despertem, hipnotizados pelos mitos vitalizados pela esperança da vida eterna. Para que vida eterna? Tudo se consome num ato, tudo se consome num átimo, para que a sobrevida? Hoje veremos isso em nosso debate. Eu na morte e vocês no equívoco da vida. Preparem-se para desfrutar e matar esse símbolo de algo que jamais existiu, semelhante a Krishna, Zeus, Atom, ilusões. Deu ruidosa gargalhada. A médium reproduzia os meneios e movimentos do comunicante. Embora suas palavras se revestissem sempre de ironia, o rosto estava marcado pela dura expressão lupina. Era a primeira vez que eu ouvia tão terrível sentença de aniquilamento da criação. Embora se encontrasse com as funções mentais, emocionais e dispositivos complexos da vida, a tudo considerava de natureza imaginária. Compreendi melhor o comportamento de filósofos, artistas, belos cidadãos de ambos os sexos, que defendem a ideia equivalente de que o acaso reúne moléculas a seu bel prazer para consumi-las depois em vapor imaginativo. O nosso Eurípides era o dialogador que deixou realizar a catarse que o outro anelava, o que fez com alegria, a fim de poder entretecer considerações conforme aconteceu. Embora as defesas de estrutura do recinto dedicado à oração e ao socorro da caridade, as emanações mentais, exsudações dos convidados e comunicação espiritual deixavam o ambiente saturado de energias deletérias. Então, esse bispo, né, esse representante de uma igreja decadente, né, ele fala e ele parece que realmente acredita no que ele fala. Né? Então, ele acaba intuindo pessoas que acreditam que a matéria, ela acontece sozinha. Né?
que simplesmente os átomos se aglomeram, se rearranjam e formam o corpo, né? E que não existe nada além do corpo. O que é um tremendo absurdo, né? Porque a gente sabe que se pegar um monte de átomos, um monte de matéria e colocar junto, não tem vida. Você não consegue criar a vida. Em nenhum momento a ciência conseguiu juntar, né, as coisas e gerar vida. Então, por exemplo, o Frankenstein, que pega o coração de um, o braço de outro, não sei o que lá do outro, e papapá, e vai juntando, é impossível gerar vida, porque não tem um espírito que agrega tudo aquilo. Então, a matéria coordena, né, é um absurdo, e tem muitos espíritos que intuem esse tipo de pensamento nas pessoas. Se a pessoa acha que é uma vida só, ele falou, é uma vida só, então eu vou aproveitar o máximo, e eu quero o máximo de prazer, o máximo de orgia, o máximo de... Porque é uma vida só, então eu vou aproveitar. Então, esse é um tipo de coisa. Outro tipo de coisa é que você vai para, né? Você desencarna, né? Você vai para o mundo espiritual e vai para um céu, como no caso dos muçulmanos, vai para um céu de virgens. Então a mulherada a mulherada não tem alma, para que ela vai para o céu? A mulher não tem alma. É só os homens que importa. Então, os homens vão para um céu de virgem. Onde que isso é virgem? Não sei. Já que mulher não tem alma. Então, são jogadas ideias absurdas nas pessoas, e as pessoas acreditam naquelas ideias absurdas que elas acham melhor. Mas a ideia é confundir toda a população. Confundir as pessoas para dificultar o aprimoramento moral delas. Então o intuito é, vamos travar a evolução. Porque esses espíritos inteligentes sabem que a Terra vai evoluir e na próxima etapa do mundo de regeneração, eles não vão estar porque eles não querem evoluir moralmente. Eles poderiam estar, mas como eles não querem evoluir moralmente, eles não estarão. Então, eles falam, já que eu vou ser expulso, eu primeiro vou retardar a evolução da Terra o máximo que eu conseguir. Segundo, quando eu vou ser expulso, eu vou levar todo mundo junto. Eu vou dificultar a evolução. E quando essa evolução atingir e a Terra passar para o mundo de regeneração, eu vou para outro planeta e vou levar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, isso tá acontecendo. E, apesar de toda a proteção, apesar de toda essa proteção espiritual, de todo o controle do mundo dos bons espíritos, o Eurípides, que é o doutrinador, ele deixou o espírito falar, e essa energia desse espírito negativa acabou saturando de energias ruins o ambiente. Mas isso está sob controle. Foi permitido que ele falasse, que ele se expressasse. Ele tem uma deformação no perispírito, que ele se parece a um lobo, né? E ele acabou desequilibrando um pouco, uns minutos, o ambiente.
Mas tudo isso está sob controle dos bons espíritos. Né? Está sob controle. Foi permitido que ele se expressasse. Né? E Eurípides esperou tranquilamente ele se expressar para depois ele passar a mensagem. Então nada aqui está fora do comum. Né? Ele pode até achar que ele invadiu, que ele, com a força dele, conseguiu entrar nos bloqueios. Nada disso. Tudo dentro da programação. Com a presença massiva de entidades interessadas, algumas das quais vinculadas psiquicamente ao comunicante, havia ruídos e ouviam-se gritos e exclamações de alguns doentes em situação mais complicada. Na pausa que se fez natural, Eurípides expôs. Seria sem dúvida uma aberração da lógica e do conhecimento podemos contemplar o universo e tudo quanto abarca, fosse ele autoedificador, atingir um estado de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada. Mas se este nada fosse a força cósmica que lhe deu origem, mudaríamos somente de designação, substituindo Deus por natureza, nada ou equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Esse conceito estúpido não pode viger em mentes igual a do senhor bispo, conhecedor de Santo Agostinho e das suas conclusões a respeito da vida e sobre a sua origem. Os primeiros cristãos contentavam-se com a criação realizada pelo Pai de amor e não a discutiam. Com o tempo e o múltiplo surgimento de teses a respeito do ser humano e do seu destino, os filósofos e teólogos sofisticaram a simplicidade da crença aos padrões da cultura e surgiram as variadas escolas de pensamento, entre as grandes está a criação divina. Como o nosso objetivo não é filosofar, porém estabelecer padrões morais de comportamento para a vivência imortal, a sua negligência religiosa enquanto na Terra e conduta reprochável oculta sobre o manto da fé transtornaram-lhe a mente e o Senhor optou pela solução mais simples e estúpida que finge aceitar entre conflitos que o atormentam. A sua e a perseguição dos discípulos de Jesus, assim como ele próprio, demonstram que se trata de uma realidade que os fatos confirmam. Primeiro, veio Jesus anunciar o seu reino e vivê-lo. Depois, os seus exemplos no cotidiano, culminando com a morte, que seria a consumpção. Ele ressuscitou com o mesmo corpo, tão igual e comum, que se alimentou do peixe assado na sala em que apareceu aos seus. Não se trata de uma concepção, de um fenômeno asilado, porque a cena se repete inúmeras vezes, naqueles dias e periodicamente até hoje. A vida é imperecível e iremos demonstrar.
Por ocasião do seu ministério religioso, fez voto de castidade e, nada obstante, desrespeitando o compromisso, seduziu diversas criaturas ingênuas ou invigilantes, dentre diversas, a jovem Marcela, de pouco mais de 14 anos, e o fez num dos lugares denominados sagrado, o confessionário. Perturbado pela degradação interior e pelas elucubrações perversas na área do sexo, sentiu-se fascinado pela infanta que se sentiu atraída pelos seus gestos e palavra de hábil sedutor. Com o tempo e as facilidades que a posição eclesiástica lhe concedia, logrou seduzi-la, prometendo futuro consórcio matrimonial. Logo, cumprisse determinados regulamentos com os quais a iludiu. Não vá adiante, caluniador, bradou com aspereza. Sim, claro que irei, redarguiu o venerando apóstolo. Utilizou-se da infeliz menina que passou a ser maltratada por algumas das beatas que o vigiavam, também com interesse insano, mas quando inesperadamente ela descobriu que estava em gestação e lhe deu ciência, a sua reação foi covarde e perversa, propondo o aborto imediatamente, antes que os sinais a denunciassem sem alternativa. Movimentando seu círculo de desvairados, soube de um médico aborteiro e quase ao 3º mês eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. Ela era frágil e insegura, sabia que estava em pecado e, após confessar-se com o seu algoz, resolveu suicidar-se, em tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. O silêncio fez-se na sala e o presunçoso religioso começou a contorcer-se e a emitir sons terríveis através da médium. Mas isso não foi tudo, prosseguiu o mentor. O corpo da criança foi despedaçado ainda em formação, mas o espírito que já lhe estava fixando permaneceu no claustro orgânico e em sua volta, terminando por ligar-se a você. Não se consumiu no nada, mas continuou exatamente como era, agora com propósitos definitivos. Não raro o espírito escamoteia a realidade por detrás das fantasias que lhe comprazem. Por ocasião do autoencontro, além da organização física, a realidade se desveste das desilusões que ressurgem com as fortes características que foram ocultadas. Esse reencontro com os acontecimentos arquivados na mente produz choques morais de alta magnitude naquele que desejou escondê-la. Verdadeiras máscaras postas na face das atitudes detestadas que se desejou ocultar diluem-se, e o ser é constrangido ao autoenfrentamento com as consequências que se lhe derivam. Tal ocorrência dá lugar a formações ideoplásticas que passam a vestir o transfuga até que uma dor profunda ou algo poderoso destrua a figura plasmada e se inicie outro ciclo correspondente à sua realidade interior. Muitos espíritos perversos se
se travestem de formas horripilantes para esquecer os males executados e ocultar a vilânia praticada contra o seu próximo. Então foi permitido a entrada do bispo na reunião mediúnica e foi permitido a entrada de muitos companheiros desse bispo. Por que ele não deixou o bispo entrar sozinho? Deixou toda uma comunidade de entrar com o bispo. Porque a conversa com o bispo vai ajudar não só o bispo, mas todas essas pessoas. Então foi permitida a entrada de todo mundo, né? E ele se diz, né, se coloca sempre num pedestal, né, superior aos outros, e ele esconde todos os erros do passado. E a ideia de falar do passado dele é para mostrar que ele com toda aquela pompa, ele cometeu erros e erros graves, né? Então, dentro da Igreja Católica, você faz o voto de castidade. Ele rompeu esse voto de castidade, pior, seduziu uma moça de 14 anos. Engravidou a moça de 14 anos, provocou o aborto, né, nessa moça, e é responsável, né, pelo suicídio dela. O próximo livro que a gente vai ler, Memórias de um Suicida, a gente vai falar mais sobre o suicídio. Mas, no suicídio dessa jovem, o bispo tem uma responsabilidade gigante. A moça também é responsável? Sim, ela tem a responsabilidade dela. Mas a responsabilidade do bispo é ainda maior do que da própria moça. Então, a moça cometeu suicídio. Sim, ela cometeu um erro grave. Mas o bispo tinha o poder, o conhecimento, toda essa influência, ele acaba sendo mais responsável aos olhos da lei de Deus do que a própria moça, que vai também responder sobre o suicídio dela. Mas, de uma forma, acredito eu, menor do que o próprio bispo, que tem todo esse... está no controle de tudo isso. Né? E ele está dizendo no final aqui, muitos espíritos perversos se travestem de forma horripilante. Aí sabe que o nosso perispírito é maleável. Então, muitas vezes, esses espíritos pensam numa forma que assusta, um para esquecer o passado e outro para assustar as pessoas que ele encontra pela frente. Mas isso faz parte dele. Né? Então, toda essa conversa do Eurípides com esse bispo está auxiliando, está fazendo essa reflexão, está impondo uma reflexão, não só no bispo, mas em todos os espíritos comandados pelo bispo. Continuando. Mediante as leis de afinidade e sintonia vibratória, permanecem os mesmos níveis de vivência até o momento dos reencontros. O senhor bispo optara pela forma lupina, em razão da sua infeliz conduta sexual, usando as regras e exigências da religião, e qual se fosse um lobo,
banqueteava-se até a exaustão, retornando à aparência eclesiástica. No entanto, durante as horas de desprendimento espiritual, era mais um lupino cuja forma aditava ao sacerdote de aparência generosa que deveria ser. Ao entregar-se à lamentável situação na cidade da justiça, assumiu a vilania que o caracterizava, buscando gerar sofrimentos na instituição espírita cristã, desforçando-se no seu atual presidente. Profundo conhecedor das misérias humanas, o nobre Eurípides fê-lo voltar ao cenário de degradação e infâmia em que se interrompeu o renascimento do espírito. Recordado desditoso naquele momento, as teses nadaístas pouco ou nada puderam impedir nos dias do passado próximo as arrepiantes atrocidades. Estou cegando e debatendo-se nos delicados e vigorosos fluidos da mediunidade, passou a rever na mente, antes obnubilada, a cena terrível da infeliz mãezinha que se atirava da torre alta da igreja matriz, onde ambos pareciam cultuar Deus. Vimos através das imagens que ele exteriorizava a criancinha ensanguentada, enquanto a sua voz pedia misericórdia para que não lhe matassem o corpo de que muito necessitava. Simultaneamente, a própria Marcela, enlouquecida e deformada, tentava agredir um insano, igualmente atacado por outros inimigos também desencarnados. A cena era muito constrangedora e humilhante. A chusma de sofredores em aspectos indescritível em que se apresentava, blasfemava e o indigitava na condição de bandido confesso. O triste espetáculo evocava a visão selvagem de chacais sobre vestígios de outros animais vencidos, sobre uma nuvem carregada de réprobos, vingadores em túmulo aterrador. Nesses comenos, Eurípides evocou as bênçãos de Maria Santíssima e uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual. A Senhora de Nazaré, em pessoa, apareceu e, pouco a pouco, ocorrendo um silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes, e abraçou o demente pervertido, incorporado em Malvina. A médium humilde e santificada adquiriu uma peregrina luminosidade nos centros de força e de todo o corpo. Ele uivava e retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Ouvia-se-lhe dúlcida voz com uma tonalidade inolvidável. Filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Por que a transformastes em vampiros e as levastes à loucura? Onde estão os seus sentimentos de pastor? Por que atirastes os cordeiros débeis e inseguros aos cardos sobre as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco. Agora recolhes abandono a que atiraste todos que desprezastes e se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus e sedentos da paz? Tua desventurada mãezinha rogou-me teu auxílio
desde há tempos. Tua veneranda mãezinha. Aí, o que eu fiz aqui? Rogou-me teu auxílio desde há tempos e hoje, especialmente vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com seu filho suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal, no seu doce aconchego. Surpreendeu-nos uma dama idosa e adornada de luz que se aproximou e distendeu os braços, recolhendo o filho desditoso que chorava em urros dilacerantes. Confie em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo onde reine o amor. Todos chorávamos discretamente, e houve um silêncio profundo, acalmando os enlouquecidos que se encontravam presentes. A agressividade geral diminuiu, e as lágrimas pareciam lavar o solo ensanguentado, esmaecendo a ardência do sofrimento dos seres dilapidados. Entraram algumas dezenas de filhos do Calvário, que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos, enquanto o senhor bispo, quase recuperando a forma humana, abriu desmesuradamente os olhos e a boca, mas não conseguiu dizer nada. A face estava sob máscara do horror. Foi então que a senhora mãe da humanidade concluiu: renascerás ainda na terra, aproximadamente assinalado pelas forças negras dos teus delitos, e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção como flores perversas, a fim de lograres a redenção, até o momento em que teu coração pulse no ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitres, nem titubeis. Não há crime que não possa ser corrigido, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Vamos, meu filho, com a tua mãezinha. A vida na terra sofrida te espera. As emoções eram superiores às nossas existências e deixamos-nos dominar pela soberana bênção da Mãe Augusta, enquanto a claridade foi diminuindo até ficarmos com os tons do trabalho normal. Todos que ali nos encontrávamos éramos a família de Jesus, recebendo as suas santificadoras mercês. Malvina retornou à lucidez suavemente, havendo recebido passes revigorantes, e Amália começou o seu transe. A luz divina estava acesa e era necessário arrancar das trevas do eu enfermo aqueles que ainda não haviam despertado. A nossa irmã Amália, num transe profundo, apresentava uma fáceis atormentada em vários vínculos de dor e sucidez, passando a falar pausadamente num tom masculino. Dá uma pausa aí. Então, Eurípides fala todos os negócios, fala do passado dele, faz ele relembrar, né, todo o passado, e ele, com todas as lembranças do passado, né, ele acaba pensando, exteriorizando, e os espíritos ao redor viam as imagens das cenas acontecendo, porque o próprio bispo estava
materializando os pensamentos. Os pensamentos estavam sendo transformados em imagens que estava sendo visto. E essa reflexão, né, vai fazendo ele perceber, né, os grandes erros que fez. Depois vem a própria mãe de Jesus falar para ele, fazer novas reflexões, que ele, como bispo da igreja, devia ter conduzido as ovelhas, conduzido todas as pessoas que iam atrás dele, para Jesus. Ele, para ser bispo, ele estudou muito. Ele viu os exemplos de Santo Agostinho e tantos outros na igreja. Ele devia ter caminhado as pessoas para um bom direcionamento. E isso não aconteceu. Aí vem a mãe de Jesus conversar com ele, com toda aquela energia, com toda aquela luz, toda aquela evolução, todo aquele carinho, aquele amor, e traz ele, fala, agora que você caiu na real, você está arrependido dos seus erros, você vai ter que reencarnar. Você vai reencarnar ainda na Terra, né? Você vai reencarnar ainda na Terra, só que vai ter uma encarnação sofrida. Ele fala do suicídio da Marcela, do suicídio da moça lá, e todos os espíritos. Então, o espírito abortado se revolta contra o bispo. O espírito da moça se revolta contra o bispo. Vários outros espíritos que esse bispo prejudicou, que estão desencarnados, vão lá e perseguem esse bispo. Mas não há nenhum erro que não possa ser reparado. Por mais grave dos erros que a gente faz, que a gente já fez, eles podem ser reparados. Qualquer tipo de erro. Logicamente que quanto mais grave o nosso erro, a gente vai ter que sofrer um pouco mais para reparar. Só isso. Mas nenhum erro, por mais grave que a gente cometa, vai fazer com que a gente vá para a condenação eterna. Não, a gente vai ter que reparar. No caso dele, vai reencarnar na Terra numa vida de muito sofrimento. E se ele aproveitar essa vida e não se revoltar de novo contra Jesus, ele pode sair dela de maneira bem melhor e continuar a reencarnação aqui na Terra. Então ele está tendo a chance de permanecer na Terra. Porque ele se arrependeu agora nesse momento. Agora depende dessa vida, dessa encarnação para ele continuar ou não. Então isso vai estar acontecendo com muita gente. O bispo é um exemplo. E da mesma forma que o bispo, com toda essa ação mediúnica, toda essa conversa, fez o bispo refletir e mudar de pensamento, uma grande quantidade de espíritos que seguiam o bispo também foi nessa mesma linha. Então, a quantidade de espíritos que foram acolhidos e estão recebendo a mesma chance do bispo é grande. Todo mundo se tocou? Não. Mas, muita gente que seguia cegamente o bispo, vendo tudo o que aconteceu com o bispo, acaba também aceitando ajuda nessa cena. Nesse tudo assim. Então, a ajuda foi conversa com o bispo, mas ajudou um monte, centenas de espíritos, numa única comunicação. Ângelo? Eu estive aqui há pouco tempo falando através de outra sensitiva, mas isso não é importante.
Naquela ocasião, fui convidado a demorar-me nesse reduto, de modo a ver a face nova de dois adversários que mais feriram o meu ser. A contragosto, permaneci como se uma força insuperável me detivesse. Tentei sair, fugir, debater-me nas grades férreas do ódio, mas me sentindo chumbado ao solo e, mesmo sem querer, passei a assistir às atividades que são desenvolvidas. A princípio, julguei serem farsantes e membros de alguma seita de feitiçaria. Porém, os exemplos de amor e de compaixão que detectei em muitos momentos e encontros de pessoas que se arriscavam a vir buscar socorro, fizeram-me alterar o comportamento negativo. Não podia acreditar que o Jesus, cujo nome é anunciado 1000 vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo que me desgraçou no passado. Os infames que me desgraçaram, agora com as suas novas roupas, transformaram-se em samaritanos compadecidos dos judeus que lhes implicavam e perseguiam, produzindo-me conflitos inenarráveis. Em que acreditar? Perguntava-me. Naqueles que me trucidaram ou nesses que levantavam os caídos, às vezes caindo também, porém, levantando-se rápido para ajudar? Falando ofegante e entre soluços, silenciou embargado. Utilizando-se do silêncio espontâneo do paciente, Spinelli falou-lhe com imensa ternura, qual paternal. Todos nós recordamos do querido irmão. Aliás, gostaríamos de identificá-lo pelo nome que teve naquele difícil período e não pelo aspecto orgânico. O espírito pareceu surpreso e, com os olhos da médium muito abertos, ripostou: isso é importante? Não. Sucede que aqui preferimos falar ao ser profundo e não às características transitórias da sua reencarnação. Mas como o nome, a entidade, a identidade, remete à melhor evocação da existência, preferimos essa opção, caso seja do agrado do nosso visitante. Era chamado Spanovich, o monstro, e sorriu com terrível amargura. Preferimos chamá-lo apenas de Spanovizito, que nos parece mais familiar e íntimo. Sim, era assim que minha mãe me chamava, e aumentou o pranto agora mais dorido. Muito nos alegra saber que você se sentiu no lar antes dos sofredores que também buscavam as bênçãos de Jesus nos dias passados. Ninguém lhes perguntava quem eram, mas sim o que desejavam. É natural que assim nos comportemos, porque Jesus nos chamou a todos os sofredores como filhos do Calvário. De alguma forma, igualamos-nos a ele, o mártir da cruz, que foi plantado no alto do monte do Calvário. Desde então, todos aqueles que padecem injustiças, angústias ou qualquer tipo de sofrimento, somos seus filhos do sofrimento, mas também do amor e da solidariedade, necessitando-nos uns dos outros para a descrucificação. O meu irmão Spanosito já era mesmo antes de conhecer esse esforço dos homens do caminho, que pretendiam manter toda a humanidade com a sua família. Esteja, pois, inteiramente à vontade. Não sei o que falar e não tenho como expressar-me, porque sempre fui considerado um monstro.
E tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas, em reuniões magistrais de socorro pela madrugada e falecidos, alucinados e odiendos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado e, ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Fez-se uma ligeira pausa nos comentários e prosseguiu. A nossa comunidade é ainda amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos, mais como compaixão dos que são sadios e se creem superiores do que mesmo por espírito de compreensão e solidariedade. Por isso, de algum modo, formamos nossa sociedade terrena, vinculando-nos a outros grupos odiados, tais os gitanos e demais infelizes. Nossa angústia é tal que aqui, após a morte, mantemos a união e formamos grupos especiais de vingadores, qual ocorre na cidade em que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastins e ofídios, principalmente, assim como atormentados sexuais. Somos tidos como viciados em sexo e drogas. Não é verdade. Esse drama não é de determinada faixa de seres, mas de todas as naturezas invigilantes e certamente em nós, por decorrência dos sofrimentos que experimentamos. O diálogo de ternura prosseguia quando o irmão Eudalbo adentrou-se no recinto e acercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mas bela e de sorriso jovial, na face enrugada. Imediatamente, o comunicante exclamou: "Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno?" Atirou-se-lhe nos braços desditosos, distendidos, chorando mais desesperadamente. Com afagos e carinhos na cabeça úmida, ela respondeu: "Venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente o que importa no momento, depois compreenderás." Com imenso carinho, auxiliada pelo nosso Eudalbo, saiu conduzindo o seu tesouro para novas experiências iluminativas. A médium recuperou a consciência, recebeu passes espirituais do irmão Cláudio e, antes do seu encerramento, porque houvesse grande número de sofredores em expectativa, Spinelli falou-lhe docemente sobre o amor a Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo, e com beleza incomum sobre o mestre incomparável. Ao término, foi pronunciada com muita emotividade a oração de encerramento pelo chefe do grupo de templários, cujas vestes brancas passavam a brilhar suavemente num ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. Então, isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, né? Então, vamos abrir o microfone.
Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, né? Um espírito vem para ser atendido, ele vem revoltado, vem com um monte de pensamento, né? A gente conversa com esse espírito, né? E ele não está muito convencido, não cai muito na nossa conversa, não. Mas a gente fala o seguinte, faz o seguinte, não precisa estar acreditado no que eu estou falando. Fica conosco algum tempo. Observa o trabalho feito na casa. E os espíritos, né, são recolhidos, tá bom, eu vou analisar, eu vou observar, eu vou avaliar, mas se eu não gostar, vai embora, hein? Fica tranquilo. Mas conversa com nossos irmãos e observa com a mente aberta. Né? Então, esse caso é um exemplo, né, de um espírito que ficou na casa espírita e observando os trabalhos. Observando, né, trabalhadores espíritas que no passado cometeram muitos erros. Né? Que cometeram muitos erros. E que agora estão se esforçando para serem pessoas melhores. Então, os trabalhos de ajudar são trabalhos sinceros. Então, ajudando muita gente. Então, ele veio lá com todo aquele, eu sofri, o pessoal me perseguiu, fui traído, papá. Aí percebeu que tinha gente que sofreu muito mais do que ele. E que aquelas pessoas realmente estavam sendo amparadas na casa. E que aquelas pessoas que judiaram dele em nome de Jesus, não estavam atuando em nome de Jesus, estavam atuando em nome próprio. Porque Jesus ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a ter boas ações. Então, após algum tempo, ele convivendo com a casa, vendo tantas pessoas sendo amparadas, ele se modificou. E após essa modificação mental, a mãe de outra vida, né, o que foi para ele mãe em outra encarnação, veio lá receber. E esse espírito que foi mãe em outra encarnação já está num estágio evolutivo mais elevado. E ela, né, pediu, orou e trabalhou para que esse espírito querido dela recebesse ajuda. Né? Todos nós temos espíritos que nos amam e estão lá para cima, né? Que são espíritos que evoluíram mais que a gente. E graças ao bom Deus, esses espíritos, vêm ajudar a gente. Né? E a gente recebe ajuda. Basta a gente falar, eu aceito ajuda, sinceramente. Eu quero me modificar, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Né? Reconheço os meus erros e aceito o que eu tenho que passar para aprender. É isso que está, esse outro exemplo aí, depois do bispo. Perguntas? Esclarecimentos? Fala, Roberto. Não, Lourenço, eu queria falar sobre aquela parte que você falou sobre Jesus, né? Que era o homem lá, o pedreiro, não é? Sim. Eu via na televisão acho que tem mais ou menos 8 anos atrás, né? Um homem que se dizia, ele era o Jesus. Ele se vestia todo de azul, né? E estava crescendo a popularidade dele. Aí, você lembra do Padre Quevedo? Sim. Então, aí o Padre Quevedo foi lá. Aí falou, você é Jesus? Eu sou Jesus. Aí o Padre Quevedo começou a falar
umas palavras totalmente que ninguém sabia o que era. Ele começou a falar, blá, 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 falou uma meia dúzia de palavras. Aí ficou olhando para o homem assim. Aí o repórter perguntou, você entendeu o que ele falou? Não entendi nada. Aí o que veio falou, então você não é Jesus. Eu falei em aramaico com você. Se fosse Jesus, você falava em aramaico comigo. Né? Então aí o moço parou. Foi bem inteligente ali. Sim, sim. Verdade. Na verdade, existem falsos cristos e falsos profetas, né, como está na própria Bíblia. Né? E a gente tem que saber, né, reconhecer, tem que saber diferenciar. Né? E por isso que se fala, não importa, mas a informação é mediúnica. Mas, ó, eu quando desencarnar, eu não vou explicar coisas, eu não vou falar coisas do que eu não sou. Né? Eu vou ser exatamente como eu sou. Então, se a minha evolução está aqui, eu desencarnei e continuo nessa evolução. Não vou conseguir falar coisa e da lição de moral, coisa mais alta. Porque o fato de você perder o corpo, você não se torna um ser de luz. Né? Então, se o espírito está naquele nível, desencarnou, está ali. Aos poucos, com os anos, a gente vai evoluindo. Né? Então, um espírito de pouco conhecimento, ou de uma moral duvidosa, desencarna e fica naquele estado ali. Então, e se ele der uma mensagem mediúnica, é aquilo. Todo mundo já leu aqui o Céu e o Inferno? O Céu e o Inferno é um grande exemplo de comunicações de espíritos bons e espíritos sofredores, espíritos de vários níveis. Mas por que Kardec colocou ali mensagem de espíritos de uma evolução menor para dar exemplos? Né? Então ele foi escrevendo e falou, isso aqui é a mensagem de fulano, nesse nível. Então ele foi dando exemplos de espíritos de vários níveis de evolução. Né? Então lá tem várias mensagens de espíritos elevados. Não, tem muitos espíritos sofredores ali. Né? Que também, com os exemplos trazidos, a gente pode aprender. Então a gente vê os exemplos dos outros e fala, ó, você está caminhando. Aí o Roberto está indo na sua frente. Aí ele tropeça na pedra. Aí a Sônia vai lá atrás, vai tropeçar numa pedra. Eita, o Roberto já tropeçou, desvia da pedra. Né? Então a gente também aprende com os erros dos outros. Então o Roberto distraído tropeçou na pedra. Aí a Sônia falou, não. Para aprender também, eu tenho que tropeçar na pedra. Vai lá e tropeçar de propósito na pedra, para poder aprender a cair. Não é assim, né? Ali, Lourenço, no Céu e Inferno tem uma parte tão interessante que tinham dois homens, né, que eles eram muito atuantes nas sessões, atuantes nos estudos, eram praticantes, eles eram devotadíssimos, né? Mas um ficou muito doente. Aí ele falou para o outro, olha, eu fui ver aonde que eu vou e sei a hora que eu vou voltar. Aí ele falou, sim, já fui no mundo espiritual e tal. Então eu vou desencarnar amanhã e daqui 10 minutos do meu desencarne já está programado o meu reencarne e eu vou voltar porque ainda nós temos muito que estudar e fazer e lançar livros e estarmos firmes no céu. Aí eu falei, mas 10 minutos? Eu falei, 10 minutos. É o que me informaram e é que eu estou indo agora. Então eu estou indo embora, em 10 minutos eu já estou reencarnando. Veja só. Bem no final do livro tem essa declaração no livro dos médiuns. O que não é algo comum, né? É uma coisa... não é comum, por isso que eu achei interessante. É uma exceção, né? Porque, na verdade, normalmente a gente passa no mundo espiritual, às vezes, entre uma vida e outra, sei lá, 100 anos. Né?
essas voltas rápidas é uma coisa bem, excepcional. É que eles tinham que terminar o trabalho que eles estavam fazendo, e se ele morrendo, né, não ia dar tempo de terminar, né? Então ele conversou lá, falou, não, eu preciso terminar o trabalho com o meu amigo lá, né, meu irmão, né? Então houve esse acordo dele voltar, né, e para dar continuidade e terminar o que ele tinha que fazer. Diferente do marido da Mara. Quando eu vi o marido da Mara, eu falei, ei, Carlos, quando é que você volta? Ele falou, olha aqui, ó. Ele me mostrou um baita numa biblioteca. Eu falei, olha o que eu tenho que ler. Então ele iria demorar acho que uns 10 anos para ler toda aquela biblioteca. Eu tenho que ler tudo isso, estudar tudo isso aqui. Ah, então tá bom, então entendi, né, que ele não aparece. Bastante. Ok, mais algum comentário? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Mais algum comentário? Vai, Roberto. É interessante, Lourenço, que infelizmente eu comentei com a Cida, não que a gente fique bisbilhotando ou observando, né, as mulheres que praticam o aborto, né? Então todas elas não têm, você olha, conversa, não tem paz. Tem uma mulher que nós conhecemos, ela tem o cabelo curto, mas ela fica jogando o cabelo para trás. Ela tem uma vida não praticamente atormentada, mas é uma vida sem paz nenhuma, sem paz nenhuma. Ela tem dinheiro, tem casas próprias, mas não tem paz, porque praticou vários abortos. Então, na lição lida hoje, né, nós vimos que os espíritos ficam, né? Foi ceifada a chance deles estarem aqui, né, cumprindo, né? E ela não se arrepende. Entendeu? E ainda essa mulher não se arrepende. Tirei, matei, tá tudo certo. Mas, infelizmente, a gente fica até com pena de saber quando ela passar para o lado de lá. Aí fica complicado. Porque os espíritos, né, que a gente acaba se aborda, acaba se irritando, né? Acaba às vezes perseguindo a pessoa. Eu conheço uma amiga minha que ela cometeu o aborto, né? Ela tinha um namorado, né? E aí ficou grávida, aí a namorada dela convenceu ela de fazer o aborto. Ela estava meio na dúvida, tal, mas o namorado convenceu, o papá, tal. Aí ela foi lá e abortou. Só que depois que ela abortou, ela ficou com aquele pensamento, não estava muito legal, tal. Passou algum tempo meio que né, não bem. Depois de algum tempo, ela ficou grávida de novo, né, do mesmo namorado. Aí o namorado de novo veio com aquele papo, ó, vamos abortar de novo, olha que não é o momento agora, a gente é muito novo, não sei o que e tal. Aí ela falou para o namorado, eu vou deixar a criança vir. Eu já tive muitos problemas com o aborto anterior, né? Se você quiser ficar comigo, fica. Se você quiser me largar, larga. Mas eu vou deixar essa criança nascer. Depois que ela teve essa decisão e deixou a criança nascer, ela ficou tranquila com o pensamento. A consciência dela ficou tranquila. Então, todas aquelas perturbações que gerou no pensamento dela, quando ela fez o aborto, ela serenou. Então ela, na intuição dela, ela tem certeza que a criança que ela deixou vir é o mesmo espírito que ela abortou, né? Então, o espírito fez uma nova tentativa, essa é a intuição dela, né? Uma nova tentativa e ela deixou. Então ela, que a consciência pesada, ela se perdoou, porque deixou a criança vir. Então ela ficou tranquila, serena, tal,
né? Ó, se quiser me largar, eu tenho que deixar essa criança vir. E veio, a criança cresceu, nasceu, tá. Hoje já é um adulto já. Mas, realmente, né? Ela fez, né? Estava meio assim, fez, não se sentiu bem, aí depois deixou a criança nascer e ficou super bem. Vai, Roberto, você quer fazer a peça? Pode fazer. Todos nós estamos agradecendo nesse momento, nesse encontro, que é muito satisfatório, é um encontro assim que nos deixa felizes e também até radiantes, porque hoje eu estou vendo luz saindo de vocês, não vocês recebendo luz, mas vocês estão emitindo luz. Olha que coisa bonita e que coisa boa, não é? Então, nós estamos agradecendo a Deus, a Jesus, a todos esses espíritos que estiverem em nossa volta, tanto na nossa casa como agora, né? E que Jesus nos dê novas oportunidades, com as leituras boas, e cada vez com os livros muito interessantes e livros que nos educa cada vez mais espiritualmente. Então, nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a Foi terminada o nosso encontro, terminado o encontro dos nossos irmãos que estavam nos acompanhando, na maioria são irmãs, né, que estavam na cuna, nos acompanhando também. Então, elas terminaram dela também. Os dois terminaram juntinho. Desculpa do atraso, é que a faxineira veio, fez a faxina e acho que mexeu no relógio. Lá, 9h20. E agora é 9h20 aqui no relógio da parede, nós perdemos hora. Né? Mas, Lourenço, interessante que hoje eu vi em vários lugares muitos animais pré-históricos, sabe? De toda ordem, né? Mas todos eram pré-históricos. E eu vi uma quantidade muito grande de mulheres, né, descendo uma escadaria muito grande, muito larga, e todas descendo com... Você via um olhar de bom ânimo que elas emitiam na face, né? Elas tinham um bom ânimo. Então, elas olhavam para mim, sempre para mim, e desciam essa escadaria, e todas elas de branco, todas com roupa branca. Eu vi também, além das luzes, das energias que saem de todos aqui, né? E é uma energia clara, se misturando com amarelo e levinho, né? E vai subindo como fosse luzes que iam subindo e se perdendo no espaço. Então, todos emitiam essas luzes, né? Eu percebi também, na evidência, que tanto o Sol como a Lua, eles vão aquecer mais ainda. Eu acho que, infelizmente, mas Deus é que sabe, o Polo Norte. Dá a impressão que a Lua e o Sol, quando chegar ali, eles vão dar quase uma paradinha, um tempo maior, assim depois continua, mas sempre no Polo Norte. Eu fiquei um pouco preocupado, né, porque o planeta já está sem né, já está sem o termômetro, né, acabaram com o termômetro para, né, a temperatura da Terra. Então, eu acho que vai ficar um pouquinho pior. Mas foi isso que eu vi, viu? Ok. Tá bom? Beleza. Desculpa o atraso, obrigado, hein? Até mais. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, Carla. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, Lorena. Tchau. Tchau, tchau.